Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Vagos em Cena. Encontramos-nos neste espaço absolutamente magnífico, idílico, o Cais das Fossas Novas, o Cais do Moliço de Bonda. Em tempos aportavam os barcos para trazer o moliço que fertilizaria as terras de cultivo do concelho de Vagos. Ora, hoje cultivamos uma oportunidade de conversa com Filipe Ferro Calhau. Vamos conhecer melhor este nosso convidado que, nascido em São João da Madeira em 1991, tem, no entanto, família no concelho de Vagos, vive no concelho de Vagos, inspira-se no concelho de Vagos e vai-nos contar um pouco da sua história, quer pessoal, quer académica, quer literária. Filipe Ferro Calhau, muito obrigado por estar hoje connosco no Vagos em Cena e por ter aceito esta oportunidade de conversa para falarmos de si, da sua formação em filosofia e também das obras que podemos observar aqui em cima desta pequena mesa que vai servindo de centro neste enquadramento absolutamente fantástico para o nosso Vagos em Cena. O Filipe Ferro Calhau é natural de São João da Madeira, no entanto tem família e reside em Vagos, formou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, naturalmente, foi desenvolvendo um conjunto de obras que temos a oportunidade de percepcionar aqui. Teremos dificuldade de falar de todas elas, mas vamos abordar desde já um conjunto de dois universos. Em primeiro lugar, a filosofia, enquanto paixão e enquanto formação, e depois a passagem para a reflexão e, seguidamente, o colocar em livro, o colocar em obra desta reflexão. Filipe Ferro Calhau, porquê a filosofia? De onde é que vem esta tendência, digamos assim, ou se quiser, esta inclinação e esta paixão? Okay. Muito obrigado. Antes de mais, eu é que agradeço o convite e é sempre fantástico estar aqui. Acho a iniciativa fantástica mesmo, do coração eu digo isto. Respondendo à pergunta, eu desde cedo, desde jovem rebelde, sempre gostei de conhecimento, em geral sempre fui bom aluno e desde cedo, até quando eu cantava hip-hop, quando eu refletia sobre a sociedade, sobre o que não estava bem, sobre a forma como as pessoas eram tratadas às vezes, ou nos sistemas de ensino ou no trabalho em que realizavam. Então desde cedo, nas minhas letras, foi aí que eu comecei a escrever mesmo, que eu comecei a escrever poesia. Até que os meus amigos também escrevíamos, cantávamos, cheguei a gravar músicas, até hip-hop, e eu comecei a sentir que tinha de levar mais fundo esta minha reflexão sobre a sociedade. Então foi aí que eu fui estudar também filosofia e deixei de escrever, continuei a escrever poesia filosófica, digamos assim. Eu tenho uma obra, poesia individualista, uma obra em que eu falo faço uma abordagem de poesia filosófica, uma filosofia poética, digamos assim. Sempre uma filosofia aplicada à consciência e à felicidade, mas foi desde jovem, desde muito cedo, com uma atitude rebelde perante a vida, de questionamento, de colocar em causa, que me levou é uma paixão que eu tenho pela filosofia, de facto você falou e muito bem. Eu não sei explicar como, mas de facto eu tenho mesmo uma paixão pela filosofia. Portanto, a música e depois, posteriormente, toda a formação e a parte literária acabam por assentar nessa cama, digamos assim, que é a paixão pela filosofia. De que forma, e esta questão foi-me sugerida pela primeira parte do discurso do Filipe Ferro Calhau, é que a música efetivamente é o gatilho que despoleta todo o resto, nomeadamente o hip-hop, e não é uma música qualquer, é efetivamente uma música que assenta, por um lado, em reflexão, em conformismo, em rebeldia e em contracorrente, digamos assim. Sim. Se nós formos, o Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel da Literatura por causa das suas letras. Portanto, já na Revolução Hippie, as grandes cabeças intelectuais da Revolução, em geral, eram músicos. É interessante, como no Brasil nós temos, por exemplo, Raul Seixas. Então nós temos na música, já há muitos anos, ainda temos hoje em dia, há muita filosofia na música. Há pessoas que não são propriamente intelectualizadas, digamos assim, na área do estudo literário, da literacia filosófica, académica, mas são, por vezes, e eu fiz uma reflexão, já falei sobre isso em vídeos, têm muito mais atitude filosófica do que algumas pessoas, ou professores universitários que eu tive. Portanto, a atitude filosófica perante a vida, ela não precisa necessariamente de um enquadramento académico de estudo e profundidade. O estudo de literatura filosófica ajuda profundamente, mas nós podemos ter uma atitude filosófica perante a vida, de questionamento, de colocar em causa tudo, sem toda aquela literacia filosófica, sem um grande e profundo estudo académico, seja formal dentro de uma instituição universitária ou informal fora de uma instituição universitária. Mas o Filipe Ferro Calhau teve a necessidade de enverdar por essa vertente académica, digamos assim? Sim, eu senti que
queria aprender muito e aprender muito na faculdade. Eu não aprendi, porque há uma área da filosofia aplicada, eu não aprendi propriamente muito acerca de filosofia aplicada na universidade. E depois fui fazer uma pós-graduação com a maior autoridade, no meu entender, da filosofia aplicada em Portugal, que é o Dr. Jorge Humberto Dias, que por sinal ele fez prefácio de 2 obras minhas e ainda fez uma resenha que foi publicada, da minha obra A Liberdade dos Escravos, a segunda, uma resenha que foi publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, a revista A0, que tem cada vez mais reconhecimento académico internacional. Portanto, eu fui fazer um curso que é Perspectivas sobre a Felicidade, Contributos para Portugal no World Happiness Report, ONU, e nesse estágio de investigação eu trabalhei fiz um trabalho sobre Aristóteles e uma pedagogia da felicidade, e trabalho esse que depois também me ajudou a fazer a última obra que eu publiquei, que é Tantra, Aristóteles e Epicurismo. A obra chama-se Filosofia do Prazer de Viver. Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que é que tem em comum? Esse trabalho que eu fiz académico sobre Aristóteles, que eu também fiz dentro da universidade com licenciatura em Filosofia, essa pós-graduação depois veio ajudar-me a ter um enquadramento ainda mais sistemático e com toda aquela, como é que eu ia dizer, todo aquele enquadramento de formalidade que precisa ter uma obra académica, com as citações. Esta obra eu fiz uma paginação, eu segui a paginação de Becker, que é a paginação oficial, digamos assim, do trabalho de Aristóteles. Então, este enquadramento académico deu mais sistematicidade e um enquadramento mais, como é que eu ia dizer, mais centrado no âmbito da filosofia, e assim eu posso conversar com intelectuais, em vez de eu fazer, e tenho mais categoria em termos de, sei as palavras que significam cada coisa na filosofia, e ajuda-me a refletir sobre as coisas com um enquadramento muito mais profundo. A sua incursão, digamos assim, pela filosofia académica, ou pelo academismo da filosofia, veio esbater de alguma forma a sua atitude filosófica, ou considera que ela se manteve? Eu tive por exemplo, a filosofia aplicada, eu estava para começar a dizer isso há bocado e depois eu falei noutras coisas. Aquilo que eu acabei por utilizar, por exemplo, o Tantra, eu não estudei a filosofia oriental em geral, que eu comecei a estudar a filosofia budista, por exemplo. Se eu tivesse estudado em Lisboa com certos professores, talvez tivesse tido o ensino na Universidade de Fernando Pessoa, que é um filósofo existencialista. Há professores universitários e grandes filósofos do mundo que adoram e que até têm como um dos maiores autores do mundo da filosofia existencialista, que é Fernando Pessoa. E aqui em Portugal eu não tive, por exemplo, na Universidade de Coimbra, apesar de eles serem muito bons em hermenêutica, a questão do existencialismo de Fernando Pessoa, de outros filósofos, eu não tive tanto. Como é que se explica isso, que Fernando Pessoa seja mais reconhecido como filósofo existencialista no estrangeiro do que propriamente em Portugal? Não sei, eu acho que há um conservadorismo intelectual e acho que há uma centragem nos clássicos. Depende de cada professor e daquilo que ele decide lecionar. Se houver professores que se identifiquem muito com a filosofia de Fernando Pessoa, eles naturalmente irão falar sobre isso nas suas aulas e irão dar como referência bibliográfica. Se não tiver, eles podem até adorar isso, mas se não tiver dentro dos conteúdos programáticos que alguém decida, de uma maneira ou de outra, dar uma licenciatura em filosofia, eles poderão não dar. Mas há um conservadorismo intelectual, digamos assim, na universidade, nas universidades em Portugal. Mas acabou por não me responder à pergunta, aquela, digamos assim, atitude filosófica de maior rebeldia que o acompanhou na música pré-ensino académico, depois acabou por ser esbatida ou não, ou mantém-se hoje em dia, mantém-se. Apesar dessa incursão pela parte da academia? Acho que tem cada vez mais, sim. Isso não se pode deixar a morrer. O que acontece muitas vezes numa universidade de filosofia é que uma pessoa vai mais aprender a história de filosofia do que aprender a filosofar. É um bocado estranho, mas é assim. Eu conheci, por isso é que eu falei aquela questão de professores universitários. Eu conheci pessoas com muito mais atitude filosófica perante a vida, que não estudaram filosofia, nem na universidade, nem fora da universidade, com muito mais aquela atitude filosófica de questionamento, de colocar em causa, do que sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Eu sinto isso, é uma coisa que eu sinto. Do que professores universitários que às vezes o que estavam a fazer e que alguns fazem ainda, apesar de não ser toda a gente assim, atenção, na universidade uma pessoa aprende coisas fantásticas, que é uma atitude muito conservadora de ensinar filosofia. Apenas ensinar a história da filosofia. A questão do filosofar também é uma questão individualista, cada pessoa tem de se esforçar a si mesma, ou surge naturalmente, tem de se esforçar a si mesmo. Eu sinto que não me arrebateu, eu sinto que tenho uma atitude filosófica, aliás, eu vivo a minha filosofia. Como eu estudo muito a filosofia aplicada, eu sinto que vivo a minha forma de filosofar e de pensar, e eu enquadro isso na minha forma de viver a vida. Essa é que é a grande questão. O que é para si filosofia? Isto é muito complicado. Filosofia é, entre outras coisas, há pessoas que dizem, porque os filósofos colocam muito essa questão e é sempre difícil responder porque a filosofia tem várias áreas. O que é filosofia no sentido de responder à questão do que é que eu devo fazer? A disciplina da ética pode ajudar mais a responder a essas questões. O que é filosofia no sentido de como é que eu devo interpretar as coisas, no âmbito, aí enquadra-se mais no âmbito da hermenêutica, por exemplo. O que é filosofia no sentido
de uma relação com a ciência e com a objetividade, aí entra mais a epistemologia, a filosofia da ciência, fenomenologia, ou seja o que for. Então, o que é a filosofia? A filosofia, em termos práticos, é a arte de filosofar. E o que é filosofar? Isso eu falo muito no meu trabalho, em livros que eu já publiquei e que quando publicar, sobre a atitude filosófica perante a vida. A filosofia, entre as coisas, acho que é um questionamento com mais critério, com mais valor, com critérios de racionalidade ou não, porque houve os filósofos da suspeita que colocaram em causa a descoberta do inconsciente, por exemplo. A descoberta do inconsciente colocou em causa o primado da razão, que uma pessoa acreditava que poderíamos chegar à razão, tudo tinha sido muito racional, até que de repente se descobriu que há mecanismos inconscientes do nosso cérebro, da nossa pessoa, da nossa alma, seja o que for, que nos levam a fazer determinadas coisas e a pensar determinadas coisas sem que nós tenhamos consciência disso. Portanto, o primado da razão, um dos primados da filosofia moderna, ele caiu com os filósofos da suspeita. Portanto, observação, análise, questionamento são três alicerces daquilo que é a atitude filosófica, na sua opinião. Sim. Racionalidade, objetividade, universalidade, ultimidade, ir às últimas consequências, radicalidade, uma questão muito importante, que é ir à raiz dos problemas. E não radicalismo. Importa perceber a diferença entre as duas formas de aplicar a palavra, entre os dois conceitos, no fundo. Não é? Sim, há uma grande diferença. E às vezes as pessoas confundem. Em filosofia é preciso ter cuidado, quando uma pessoa usa o fundamentalismo no cotidiano, em filosofia, usar a palavra radicalismo é preciso ter cuidado, porque se calhar talvez seja mais fundamentalismo do que radicalismo. Porque em filosofia, radicalismo, ou a questão da radicalidade, é ir à raiz do problema. E aí nós devemos, de facto, fazer. Quando é que Filipe Ferro Calhau decide começar a pôr em livro aquilo que é a sua atitude filosófica, o seu pensamento sobre as coisas, o mundo que o rodeia? Eu sempre, é a questão da origem, eu sempre gostei muito de escrever. Já na escola eu era bom aluno a português, por exemplo. Eu era bom aluno a todas as áreas, basicamente. Mas a português eu sempre gostei de escrever. Como eu já escrevia letras hip hop, e comecei por escrever uma peça de teatro, que não publiquei, escrevia poesia, o livro de poesia que eu publiquei tinha poesia, tinha poemas já antigos. Eu gosto de pôr a pensar, por exemplo, triste é o errado com a certeza de estar certo. Pois a certeza não é errado, nem há a certeza do que é certo. Também se pode adequar a escravo é o errado com a certeza de estar certo, pois a certeza não é errado, nega a certeza do que é certo. Ou o tudo perguntou ao nada, onde é que está o nada? E o nada respondeu ao tudo, o nada está em tudo. Eu sou tudo em forma de nada, o nada não é tudo e os dois são tudo e nada. Eu sempre gostei de fazer assim jogos de palavras, de escrever, e isso eu tenho muitos livros escritos. A diferença entre livros escritos e livros publicados é muito grande, claro. Porque eu vou encontrando uma editora para publicar aqui, para publicar ali, eu não posso publicar muitos livros seguidos porque é um processo de edição, depois é só um lançamento, então eu vou publicando e conto passar o resto da vida a publicar livros, se possível. Começou por onde? Qual é o primeiro título, qual é a primeira obra? A primeira obra é esta aqui. Eu estava na universidade, antes de ir para a universidade já estava a escrever este livro, que é o Ensaio sobre o Individualismo. Como ele tem muitas gralhas, porque eu decidi, é por isso é que é ensaio. Senão seria o tratado sobre o individualismo. O ensaio no sentido que eu estava a ensaiar. E eu não quis tirar aquelas coisas que eu acharia que poderiam estar, ou poderia vir a achar que eram erradas ou não tão corretas, digamos assim, mais para a frente. Eu decidi colocar aquilo que eu andava a pensar, o ensaio, porque uma pessoa está sempre a ensaiar na vida. Em vez de eu criar algo fechado, eu queria estar a ensaiar, expressar como é que uma pessoa vai pensando, como é que uma pessoa vai procurando soluções, como é que uma pessoa vai identificando gralhas, lacunas e vai desenvolvendo o trabalho de desenvolvimento. Digamos que o primeiro passo é um grande passo, pelo que se observa relativamente à dimensão da obra, mas é o primeiro passo para o restante da produção literária, não é? Sim. Começou com o ensaio sobre o individualismo. E que importância é que teve esta obra, na sua opinião, no restante da sua produção? Isto é o princípio de tudo. Esta obra foi o princípio de tudo. A partir daí eu comecei a desenvolver vários assuntos que eu desenvolvi na obra Ensaio sobre o Individualismo, eu comecei a desenvolver noutras obras. Então, cada obra eu sento-me mais num enquadramento filosófico. A liberdade dos escravos, por a pensar acerca do inconsciente, de que forma é que nós podemos ou não condicionar a nossa própria liberdade de forma e consciência, como já percebemos disso. A individuologia é um ensaio sobre o filósofo maluco, a desconstrução daquela pessoa que é muito diferente e que na história da filosofia uma pessoa conhece muito isto, vários casos. O filósofo excêntrico, não é? Sim, o Epicuro foi, por exemplo, que eu faço um trabalho sobre ele, foi dos filósofos mais caluniados da história. Sócrates era uma figura que depois, a figura de Sócrates, o pensamento ético de Sócrates, depois levou de uma maneira ou de outra ao estoicismo, levou aos cínicos, levou aos céticos, levou a filosofia por isso é que há os pré-socráticos e os pós-socráticos. Sócrates foi o primeiro grande filósofo ocidental, digamos assim, a trazer a filosofia e o questionamento filosófico para o homem e para a ética.
que até então havia os grandes cosmólogos que pensavam mais essencialmente, ou os sofistas, que pensavam mais essencialmente sobre a origem do cosmos. Temos Tales de Mileto, os princípios do arquê, que é o que seria o princípio do cosmos seria a água, o bem essencial seria o fogo, cada filósofo à sua maneira. E depois, com Sócrates, trouxe a reflexão para o próprio homem. Há uma grande viragem com a filosofia socrática, que é, no meu entender, dos filósofos, apesar de ele não ter publicado nada, nem Buda publicou, nem Jesus Cristo escreveu, acho que foi dos filósofos que mais me interessa de uma maneira ou de outra. Se me perguntasse qual o filósofo que mais me interessa, que eu mais tenho simpatia, digamos assim. Por acaso, a minha pergunta seguinte seria qual era a obra mais importante para si até agora daquelas que produziu, mas podemos ir por aí. Qual é o filósofo de referência, digamos assim, que para si efetivamente mais significa? É Sócrates. Não vale a pena. Sócrates, e eu valorizo muito a figura da filosofia budista, de Buda. Se uma pessoa for a refletir, porque fora o enquadramento religioso, se uma pessoa for a refletir sobre a filosofia de Buda, uma das 4 novas verdades da filosofia budista é a causa do sofrimento é a ignorância. Se nós formos resolver o problema da ignorância, nós poderemos resolver a causa do sofrimento ou a causa da infelicidade. E isto aqui dá-nos espaço para nós pensarmos, tanto em termos individuais, que ignorância é que eu tenho de resolver para poder ser feliz, dentro de mim, um problema individual, e em termos político-sociais, que ignorância é que nós temos de resolver nos sistemas de ensino para resolver o problema da infelicidade generalizada, porque de facto nós temos uma população, no mundo em geral, infeliz. Preocupa-se muito com essa questão, e já percebemos porque fez alusão nesta conversa já por 2 vezes à questão da felicidade ou da infelicidade. Essa é também uma pedra de toque do seu pensamento, do seu raciocínio, da sua reflexão e das suas obras? Sim. A felicidade é a base. Carregar um corpo doente, cansado e infeliz neste mundo, não creio que seja uma coisa que nenhum de nós queira. Portanto, tudo vale a pena se for para ser feliz, não prejudicando ninguém. Porque de que vale, por exemplo, grande filosofia, que vale, certeza, grande filosofia de Kant, de Hegel, seja o que for, se não for para nós sermos felizes? De que vale tudo aquilo que nós fazemos, o trabalho que nós temos, levantamos de manhã, às vezes o sacrifício que nós temos, se não for para ser feliz? Portanto, a base, tudo o que nós fazemos, Aristóteles falou acerca disso, tudo o que nós fazemos, no fundo, a felicidade é o único fim que nós procuramos por si mesmo, tal como o prazer. Nós procuramos o prazer segundo a sua própria essência. É uma das questões que eu falo na minha última obra, Filosofia do Prazer de Viver. E Aristóteles falou acerca disto. E é possível, na sua opinião, chegarmos a uma felicidade, a um conceito de felicidade plena e constante, ou a procura da felicidade é sempre o caminho? É um caminho a percorrer, exatamente isso, é um caminho a percorrer. É importante nós, no processo de transformação, porque há uma metamorfose que precisa de acontecer, se nós estamos infelizes, uma das primeiras coisas que temos que colocar em causa é nós mesmos. A nossa ignorância, os nossos hábitos, as nossas tradições, as nossas crenças, as nossas escolhas, e nesse caminho de desenvolvimento de felicidade poderíamos identificar com harmonia, com prazer, com euforia, seja cada pessoa à sua maneira, que é muito pessoal a questão da felicidade. Nesse caminho de desenvolvimento e transformação, uma pessoa vai encontrando a felicidade em pequenos e grandes momentos. Filipe Ferro Calhau, vamos continuar a falar aqui das suas obras e então há a pergunta que eu lhe ia fazer antes desta e que vai acontecer depois desta. Qual é a sua obra mais relevante? Tirando aquela primeira, que é a primeira, e a primeira é sempre mais importante e mais impactante, até eventualmente todas as outras. Mas em termos de densidade, qual é que identifica como a que é mais relevante? Eu acho que, eu não sei se posso tirar, eu acho que esta aqui, esta é a última obra que eu publiquei, nem que seja, porque eu vivo muito o presente, portanto é a última, ainda não fiz a sessão de lançamento nem desta, nem da penúltima. Filosofia do Prazer de Viver, Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que tem em comum. Aqui é a primeira obra que eu faço especificamente de investigação, não só investigação, mas especificamente de investigação. E depois joga numa tríade que aparentemente é absolutamente antagónica, mas que pode não ser. Tantra, Aristóteles e o epicurismo. Sim, todos eles têm em comum uma filosofia de prazer, uma filosofia do prazer de viver. É basicamente isto. Eu posso ler a sinopse. O que é comum à ética das virtudes de Aristóteles, ao epicurismo e utilitarismo, que eu falo assim nesta obra, e ao Tantra Yoga, porque o Tantra do Yoga. Entre outras coisas, é uma filosofia do prazer de viver, é uma filosofia do prazer, é uma filosofia do prazer de viver, em que se tem como objetivo central a felicidade. O que é que acaba por ser comum a todas as pessoas? A vontade de ser feliz. No fundo, todas as pessoas querem ser felizes. Com o objetivo de contribuir para a consciência e felicidade das pessoas, inspirada em filosofias milenares como a aristotélica, a epicurista e a tântrica, bem como nas filosofias budista e taoísta,
chinesa, neste caso. Esta obra visa desconstruir os desejos, as carências e frustrações humanas e apresentar filosofias do prazer, através de uma perspectiva filosófica, contemporânea e pedagógica, porque eu também sou ativista para uma pedagogia da felicidade. Eu acredito que nós não transitaremos, isto é muito importante, nós não poderemos transitar de um estado geral de infelicidade para um estado geral de felicidade sem mexermos profundamente nos sistemas de ensino. Mas acha que há um estado geral de infelicidade? Uma pessoa basta ver o que acontece nos consultórios e em termos estatísticos, a quantidade de pessoas mergulhadas em ansiolíticos e antidepressivos, em depressão, os suicídios, as tentativas de suicídio. Quem trabalha no hospital vê muito isso. Então, quando uma pessoa quem estuda psicologia, principalmente que eles têm mais estatística neste âmbito, ou sociologia, uma pessoa descobre que eu a conviver com pessoas, amigos, amigas, seja o que for, de repente aparece uma pessoa nova no grupo e vem-se a saber a pessoa anda a tomar antidepressivos. A pessoa está profundamente infeliz. As pessoas, em geral, estão profundamente infelizes. Uma pessoa convive com outras pessoas na rua, se for preciso, elas estão-se a rir no bar, estão a beber, estão a tentar divertir-se de uma maneira ou de outra, e uma pessoa vai a ver o interior delas e a vida delas é às vezes mais escondida e não estão bem. Então, às vezes, algumas delas pensam muito em suicídio. O problema filosófico do suicídio é levantado por Albert Camus, por exemplo. Então, o problema da infelicidade, no meu entender, é um problema filosófico profundo que tem de ser pensado tanto em termos individuais, uma perspectiva individualista, que o individualismo há uma centragem na própria individualidade, tal como o subjetivismo, centragem no sujeito, o objetivismo centra o objeto, mas também numa filosofia social e política em que nós temos de pensar profundamente na forma como nós temos sistemas de ensino. Porque, de facto, se nós formos ter em conta o axioma filosófico, digamos assim, de que a causa do sofrimento é a ignorância, ou a causa da infelicidade é a ignorância, em termos de sistemas de ensino, o que é que está a falhar para ter tantas pessoas infelizes? Porque é que não se ensina para a felicidade nos sistemas de ensino? Educação emocional, educação comportamental, relacional, a questão afetiva, sexual, tudo isso precisa ser tratado nos sistemas de ensino, porque de facto é uma coisa inerente ao ser humano. Conseguiu encontrar o seu caminho para a felicidade, sendo que a felicidade é subjetiva e é extraordinariamente pessoal. O Filipe Ferro Calhau, que raciocina, elabora, reflexiona sobre estas matérias, no seu próprio caso pessoal já conseguiu encontrar esse caminho? Eu estou no meu caminho, sim. Eu sinto-me cada vez mais feliz. Há coisas interiores que uma pessoa precisa resolver, mas a questão da filosofia, e até quem estuda a filosofia budista, por exemplo, eu tenho os conhecimentos, a vida vai-me colocar problemas de uma maneira ou de outra. Com esses conhecimentos filosóficos, digamos filosófico-felicitários, eu tenho mais ferramentas para conseguir lidar com os problemas que a vida me coloca, para evitar alguns, para resolver outros e para ser mais feliz. Há pouco disse que em alguns vídeos abordou certas e determinadas temáticas. Também faz isso, também comunica através das plataformas? Sim, sim, o canal do YouTube. A Filipe Ferro Calhau, se as pessoas pesquisarem. Eu falo sobre todo tipo de temas. A atitude filosófica, por exemplo, quando publicar um dia um livro a falar acerca disso. Tudo aquilo, o meu ativismo para uma pedagogia da felicidade eu faço muito no canal do YouTube, que está em crescimento. E qual é o feedback que tem tido por parte das pessoas? Eu tenho gente uma boa parte das pessoas que vêm meus vídeos, Portugal, como é óbvio, é do Brasil. Acho que o Brasil, em termos de filosofia aplicada, está muito mais à frente do que Portugal. Portugal ainda está um país muito conservador. Nós estamos a desbloquear coisas aos poucos, de uma maneira ou de outra. Em termos de filosofia aplicada, atenção, porque eles vêm cá para as universidades portuguesas estudar. Mas em termos de filosofia aplicada, acho que nós, por exemplo, no Brasil, nós temos filósofos populares. Nós temos o Karnal, que não é propriamente... temos Pondé, temos vários filósofos lá, que são figuras públicas, que vão aos telejornais, se for preciso, e toda a gente conhece. O Clóvis de Barros Júnior, por exemplo, eu estava a tentar lembrar de várias figuras, e aqui em Portugal nós tivemos o professor Agostinho da Silva, grande figura popular no âmbito da filosofia, muito poeta, é um filósofo poeta, é um poeta filosófico. Uma coisa pode estar muito inerente à outra. Fernando Pessoa, poeta, grande filósofo, no meu entender, um filósofo no enquadramento do existencialismo, e aqui em Portugal, nós, depois do professor Agostinho da Silva, eu não conheço assim nenhum filósofo que fale sobre essas questões publicamente, nem creio que haja assim tanto reconhecimento da importância das grandes plataformas de comunicação de convidar filósofos para falar sobre os problemas da sociedade. Como dissemos no início, o Filipe Ferro Calhau, apesar de não ter nascido em Vagos, tem uma ramificação familiar em Vagos muito significativa, vive em Vagos, tem apresentado as suas obras, nomeadamente na Biblioteca Municipal João Grave, em Vagos. Qual é a próxima obra a ser apresentada, Filipe? A próxima obra é esta aqui, que tem um nome extraordinário, Filosofia da Ignorância. Publicada, esta obra foi só publicada no Brasil.
A primeira obra de capa dura, da edição de luxo, é assim que se chama, e eu conto apresentar, eu gosto de fazer ações de lançamento na minha terra do coração, que é Vagos. Vagos, mais até de São João da Madeira, que eu tenho uma grande relação, porque eu também tenho família lá, mas foi aqui que eu cresci. Quando estou em Vagos eu sinto-me em casa. Filosofia é escrita, é também muito de inspiração, digamos assim. E esta nossa paisagem foi por aqui que começámos, é absolutamente extraordinária. Estamos nas Fossas Novas, no Cais do Moliço. Como é que olha para Vagos? Eu olho para Vagos com muito carinho mesmo. Eu adoro estar em Vagos. Acho que é uma terra. Eu cresci em Vagos. O que é que lhe diz Vagos? O que é que sente quando está em Vagos? Eu acho que é uma Se Vagos é inspiradora para si, sabe contribui para a sua produção. Adoro Vagos, Vagueira, todas as terras. É muito inspirador. Eu acho que às vezes as pessoas não valorizam aquilo que têm. E eu acho que... Acha que o caminho para a felicidade pode ser a gratidão pelas pequenas coisas que nós temos todos os dias? Pequenas, grandes coisas da vida. É isso, eu farto-me de falar acerca disso. Às vezes queremos valorizar as coisas sofisticadas e às vezes a nossa necessidade de valorizar as coisas sofisticadas mais parte de uma carência da capacidade de valorizar as pequenas, grandes coisas da vida. Como estar em contato com a natureza, nós temos essa tranquilidade em Vagos. Se nós tivéssemos uma grande cidade como Lisboa, nós não teríamos esta tranquilidade. Naturalmente. E esta tranquilidade é inspiradora para mim. Andar de bicicleta, ir de Vagos à Vagueira de bicicleta, tomar um café, escrever à beira-mar, voltar para casa, escrever aqui no café, numa esplanada aqui em Vagos, e eu adoro fazer isso. O meu dia-a-dia é muito inspirador nesse sentido. A gratidão pelos pequenos momentos que podemos dispor pode ser o primeiro passo para conseguirmos esse caminho para a felicidade. Filipe Ferro Calhau, muito obrigado por esta oportunidade de conversa. Sim, a gratidão é básica. Houve aquele famoso do Old Spice, ele passou por uma depressão profunda. E ele disse uma vez que como é que ele ultrapassou isso? Ele sentiu que sempre que ele se queixava das coisas, ele perdia energia. E sempre que ele agradecia à vida, ou sempre que ele sentia gratidão dentro de si, ele sentia que ganhava ânimo e energia. E a gratidão é básica para uma pessoa poder ser feliz. É um belíssimo raciocínio para fecharmos esta conversa. O Vagos em Cena vai voltar de hoje a uma semana com mais uma participação cultural. Obrigado por ter estado por aí. A continuação de uma boa noite e de um bom fim de semana.